Boa tarde, que vitória que teve o Internacional nesse domingo no estádio Beira-Rio, de virada para cima do São Paulo por 3-1. O Grêmio visitou o líder Palmeiras, cada vez mais líder, na mesma distância do Internacional, mas com muita força, vencendo o Grêmio por 2-0. O Grêmio que foi com um time praticamente misto e não conseguiu superar o time que é o grande time do momento a ser batido. Mas vamos saber já de cara do torcedor colorado, torcedor gremista, o pessoal no centro de Porto Alegre, onde está a Cris Bart, para repercutir, Cris, esta segunda-feira que certamente é colorada, Cris. Boa tarde. Oi, Caco. Passou um cidadão aqui na minha frente. Não tem problema, olha só, estou no centro de Porto Alegre. O céu tá lindo, tá um calorzinho gostoso, aquele começo ali, né, aquele meio de primavera, tá maravilhoso. E mais maravilhoso ainda é para quê? Para o torcedor colorado sair estampando a sua camiseta vermelha ou branca, pelas ruas da cidade, porque passou a senhorinha também na frente, não tem problema, a gente está no centro, muvucão aqui. A Lise e a Stephanie. Bom pra você com essa camiseta, Lise? Com certeza, tudo de bom. E aí, Stephanie, ficou nervosa ontem no jogo? Sim. E qual o teu jogador preferido no Inter? Sim. Ela me disse antes que era da Alessandro, agora ela tá com um pouquinho de vergonha, mas a Lise, o preferido dela é da Alessandro, mas desde ontem ela acha que o Leandro Damião deve seguir no time, né? Com certeza. Olha, ele fez um bom jogo. Se não fosse ele, hein, Lise? Deus livre. Talvez essa camiseta tivesse ficado no armário. Também não. Será? Caco, tô aqui na muvuca, tô aqui com torcedores já eu volto com muito mais. Tá certo, olha só que movimentação que tem no centro de Porto Alegre depois de um feriadão, já começa a milhão com o torcedor na rua participando. E vamos com informação de cara com a nossa Central Bandeirantes do Esporte, Gabriel Correia. Boa tarde, Gabriel. Fala, Caco, tudo certo? Sabe que o Aguirre, dentro de campo, ele era rival, né, da torcida do Internacional, mas ele tem muitos fãs, né, ele deixou saudade para o torcedor colorado no período que ele passou aqui, e a gente pôde acompanhar ontem em Internacional e São Paulo todo o carinho do torcedor. Deu uma muvuca na hora que ele foi ali perto da arquibancada, a gente pode acompanhar aí as imagens. E o Aguirre, ele sempre é muito solícito, né, Caco? Ele tirou foto com todo mundo, ele tentou, aí o Matheus Dávila até estava na reportagem, pegou esse momento, tentou falar com o Diego Aguirre, ele respondia uma pergunta, voltava para tirar foto. Se o São Paulo e seus assessores não tirassem o Aguirre de lá, certamente ele teria treinado o São Paulo da arquibancada, porque o torcedor colorado não iria tirar ele de lá, viu, Caco? Que legal, é o reconhecimento do torcedor, né, do Internacional, que construiu uma vitória maiúscula em cima do São Paulo, mas não sem antes tomar um susto atrás do placar, perdendo o Potker, e ainda no primeiro tempo veio do banco de reservas a reviravolta colorada. Vamos acompanhar. Inter e São Paulo teve de tudo um pouco. Casa cheia, lances quentes e expulsão. Claro, uma vitória eletrizante. Tudo começou cedo, 2 minutos e meio, quando Lisiero abriu o placar após cruzamento. Nico Lopes marcou, mas não valeu. E quando o Patrick teve a chance, ela teimou em não entrar. William Potker caiu lesionado aos 25 minutos de jogo. E foi aí que a história do jogo começou a mudar. Na primeira bola, o centroavante assustou. D'Alessandro também contribuiu com uma bola na trave. Mas ela entrou com o camisa 9. Nico cruzou e Damião tocou para o gol. A conversa no vestiário surtiu efeito. A virada chegou cedo e com ele, Leandro Damião. 7 minutos da segunda etapa, virada, 2-1 Inter. Imaginei no banco, imaginei que ia fazer os 2 gols, acho que isso passa pela cabeça do centroavante. Fico feliz, acho que o nosso time jogou muito bem hoje. O São Paulo bem que tentou responder, com o Nenê, 2 vezes. Chegou a fazer um gol, mas irregular. Só que quando a bola chegava lá na frente, lá estava Leandro Damião. E foi assim, com ele, que mais um gol aconteceu. E Nico Lopes, com categoria, fechou o placar. 3-1 Colorado. Vou te fazer uma confissão.
que se todos os jogos terminarem assim, nós ganhando o jogo, a partida, pode ser com essas emoções, aí não tem problema, pode ser 2-1, 3-1, 4-1. O importante é que no final nós possamos ser vitoriosos. A vitória sobre o São Paulo é uma injeção de ânimo após os recentes tropeços dentro do Campeonato Brasileiro. A disputa pelo título começa a afunilar. E o adversário agora é o Palmeiras, do técnico Felipão. Cabe a nós continuar jogo a jogo, disputando até o último instante. Um jogo cheio de emoções. Vitória para dar confiança, para dar orgulho, inclusive, à família. Pela primeira vez a minha mãe veio hoje no estádio, viajou 8 horas de Santa Catarina. Minhas irmãs vieram também, se não perdesse ela já não vinha mais também. Mãe também, mas é como elas são pé quente e eu sou rodeado de mulheres importantes na minha vida, minhas filhas, minha mulher, que fazem a diferença comigo todos os dias. Eu não poderia deixar de agradecer a minha mãe. Tudo de bom para vocês. Boa sorte. Sérgio Boas, Marco Antônio Pereira, boa tarde. Vamos falar a respeito do Internacional, desta grande vitória de virada e que jogo com a presença do torcedor, hein, Boas? Grande vitória mesmo. O time do São Paulo é um time que... Esse é um dos cavalos paraguaios da competição. E o São Paulo, ao meu ver, não tem um bom treinador, mas o Inter foi um time competente, se recoloca na... Bom, para mim o Inter vai ser campeão brasileiro, já disse isso há muito tempo, porque agora conseguiu a recuperação e a tabela do Inter é melhor em relação à do Palmeiras. Quando o Leandro Damião entra em campo, o D'Alessandro também cresce. São dois jogadores que têm no DNA a conquista, são dois jogadores que conseguem organizar o time, colocar pressão no adversário, porque senão o D'Alessandro fica com aquela preocupação de ter que armar, ter que orientar. O Damião faz isso, divide essa responsabilidade. Tem um lance em que o Marco Antônio narrava pela Bandeirantes, olha lá, o Damião quase tirou a bola daqui do goleiro Jean. Então, o Damião, mesmo no lugar do Sidão, também foi atrapalhado pelo Damião, né? Não, são goleiros que eu dou todo respeito, fraquíssimos. Os dois. Os dois. O São Paulo tem 3 goleiros na lista para o ano que vem. E fiquei sabendo por colegas da capital paulista, e um deles é o Marcelo Groi. Então, o Damião é o cara que dá aquela pressão, que ajuda muito. Então, ele e o D'Alessandro juntos é um casamento perfeito para o time do Odair funcionar. E tem uma terceira peça aí que para destacar, que é o Nico Lopes, né, Marcão? Trazia na sexta-feira o Nico, o Sérgio tem sempre elogiado o Nico Lopes, porque faz a jogada, o cruzamento, mas está o Damião dentro da área e não o Potker, que não vinha bem. É verdade, a gente chamava atenção para essa situação de que o Nico poderia ser destaque do time do Inter, ele foi mesmo. Mas o que me deixou mais feliz ontem na vitória do Internacional foi a atuação do D'Alessandro. Jogou muito ontem. E para quem duvidava, como eu em determinado momento duvidei da capacidade dele de conseguir jogar em alto nível, eu quero me render à qualidade, o talento, a experiência e tudo que ele conseguiu mostrar ontem no jogo. Parabéns, Alessandro, uma atuação nota 10. Leandro Damião, nota 11, porque fez os gols. E eu não quero puxar brasa para o nosso assado aqui, e respeitando todos os profissionais, eu fiquei surpreso, mas positivamente feliz ontem, quando terminou a jornada esportiva. O Inter ganhou, o Grêmio tinha perdido. E eu considero o Sérgio Boas o melhor repórter disparado do Rio Grande do Sul. E o Sérgio foi lá buscar o cavalo paraguaio, que eu tinha esquecido, e perguntou, e agora quem é o cavalo paraguaio? Caí na risada. E aí perguntei para o Bagé, que estava na cabine comigo, pô, e o cavalo paraguaio? É o São Paulo, diz o Bagé. E é o São Paulo. Ou o cavalo uruguaio, por causa do Diego Aguirre, né, no caso. Mas boa sacada do Sérgio Boas, porque o Renato tinha falado, vamos ver quem é o cavalo paraguaio. Eu acho que não é o Inter, não, né? Está provado depois da atuação de ontem. O Caco, muito obrigado, Marco Antônio. Rapidinho que a gente tem que chamar Caco, o Grêmio em seguida. Não dá para o Diego Aguirre não poderia ter feito aquilo. Aquilo ali não é o técnico, tem que estar na batida de vestiário. É verdade. Foto é para depois. E o Matheus Dávila, quase que ele foi dirigir o time da arquibancada. Seria melhor para o São Paulo. Era verdade. É verdade, verdade. Olha só, o Tricolor não conseguiu segurar o líder e volta de São Paulo sem pontos somados nesta rodada. Há muito tempo, o elenco do Brasil, o melhor elenco é o do
do Palmeiras. Mas infelizmente, um detalhezinho que faltou pra gente, a gente tomou um gol novamente no início do jogo. E depois, uma falha nossa, nós tomamos o segundo. Cheio de desfalques, o Grêmio entrou em campo contra o Palmeiras com falhas da zaga e Luan saindo lesionado. O tricolor não conseguiu segurar o líder Palmeiras. Desfalques? Os dois tinham. Chance de um grande jogo, mesmo assim, também. Era um encontro das duas melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Mais que isso, dos melhores ataques do Brasil. E o que funcionou primeiro foi do líder Palmeiras. Estrategicamente jogando pela direita, Dudu surpreendeu a defesa gaúcha. Em uma das primeiras investidas, passe para o desvio de Daverson. 1-0. Do Palmeiras! Em seguida, Dudu ia fazendo fila na defesa tricolor, até sofrer falta. Na cobrança de Diogo Barbosa, uma grande defesa do goleiro Paulo Vitor. Uma chegada tímida do Grêmio de Cícero para PP. Passou perto. Outra vez Palmeiras, até a conclusão de Bruno Henrique. Um desvio providencial de Cícero evitou o segundo gol alviverde. Depois do intervalo, Renato Gaúcho tentou Marinho no lugar de PP. Jeromel se antecipa e constrói uma chance para o tricolor gaúcho. Luan fez falta em Alisson. A cobrança de Luan do Grêmio levou perigo a Fernando Praz. Uma bola lançada. Estaria mais para o zagueiro? Talvez. Mas Bressan bobeou na frente de Daverson. Um artilheiro em alta não pode ter facilidade. Daverson, 2-0. Ele vai muito bem, porque duvido um zagueiro que goste de jogar contra ele. A fatura foi liquidada assim, 2-0 Palmeiras, contra um concorrente direto. Verdade, o Daverson tem ido muito bem e o Filipão, é o mérito do Filipão ter colocado esse jogador como alternativa no Palmeiras. No jogo contra mas pela falha do Grêmio que ele acabou fazendo gol. O Bressan falhou. E no primeiro gol me pareceu esse aí, ó. Que ele ia tentar tocar ela para botar ela para a área. Ela desvia no pé, artilheiro. A gente falou isso, aqui né? durante a semana, tinha que ser escalado o Paulo Miranda. Essa bobagem do lado de um, lado do outro tem que acabar no futebol. Só joga melhores. Coloca o Paulo Miranda no time e o Juninho Capixaba tinha jogado bem. Essa última jogada não tinha lado nenhum, né? Essa última jogada do erro do Bressan não tem lado. Não é uma questão de lado. O Daverson é um jogador até porque ele está sozinho com a bola. Difícil de marcar, ele incomoda, preocupa os zagueiros. E no jogo aqui do Beira-Rio, do Palmeiras contra o Internacional, Inter e Palmeiras, ele perdeu uns 3 gols, esse cara. Porque ele incomoda, ele chega junto, divide, vai para a bola, acredita sempre. É um jogador muito perigoso. Agora no centroavante. Né? Pois é, Marco Antônio, agora eu acredito que contra o América Mineiro tem que ir todos os reservas mesmo. Porque tem jogo com o River Plate, depois sábado, né? Tem que começar a poupar. Isso que eu ia perguntar para vocês. Agora o torcedor já está com a cabeça na Libertadores. Acabou o brasileiro. Essa preocupação. Só não pode perder vaga para Libertadores da América, né? Matematicamente, se o Grêmio vai ganhando com o time reserva e deixam chegar, o Grêmio não vai desperdiçar. Mas com problemas com o Luan, o Everton lesionado, quais são as alternativas do Grêmio que não seja só pensar em Libertadores? Um gremista muito otimista que eu encontrei ontem à noite ainda, no centro de Porto Alegre, me disse o seguinte: eu sempre acredito, e eu acho, olha a tese dele, eu acho que o Grêmio entregou para o Palmeiras porque o Palmeiras vai entregar a final da Libertadores para o Grêmio. Foi o que o torcedor É bem coisa de torcedor. Coisa de torcedor. Vamos saber mais do Renato, a respeito do Renato Portaluppi, a repercussão. O Gabriel Corrêa tem mais informações do Renato Portaluppi, que trouxe aí na entrevista coletiva alguns dados importantes a respeito do Palmeiras, né? E o Renato, a gente sabe que ele tem aquele jeitão, ele sempre fala que o Grêmio é o melhor time do Brasil, tem o seu grande elenco, mas dessa vez, Caco, ele acabou por elogiar o Palmeiras, falou sobre essa vitória, falou sobre a vitória do Palmeiras, né, o time do Filipão. Vamos conferir o que falou o técnico gremista. O jogo pode ser decidido no detalhe, como pode ser decidido também, muitas vezes, no talento. Palmeiras, eu sempre falei para vocês, não nego que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil.
O melhor elenco do Brasil é o do Palmeiras, não é porque o Palmeiras nos venceu hoje. Há muito tempo, o elenco do Brasil, o melhor elenco é o do Palmeiras. Mas, infelizmente, num detalhezinho que faltou pra gente tomou um gol novamente no início do jogo. E depois, uma falha nossa, nós tomamos o segundo. Não é que o Palmeiras tenha feito uma grande partida, mas eles foram bem superiores a gente. O Grêmio que não esteve bem hoje. O Grêmio esteve abaixo daquilo que ele costuma apresentar. E o adversário foi melhor. Simples, nós estávamos enfrentando o Palmeiras com um grande treinador. Foram melhores em todos os sentidos. Então tem que dar os parabéns ao Palmeiras. Mereceram a vitória. Então não adianta a gente ficar aqui achando um defeito aqui, achando uma desculpa aí. Comigo não tem desculpa. O Palmeiras foi melhor, mereceu a vitória. Parabéns para eles. A palavra do técnico Renato Portaluppi, que elogia o Palmeiras, apesar de também, né, Caco, dizer que o Grêmio não foi o seu melhor, apesar do Palmeiras ser o elenco superior. Mas ele está sendo coerente, Gabriel, obrigado, porque o Renato fala que o Grêmio joga o futebol mais técnico e não é esse Grêmio que jogou ontem, não é aquela escalação. E que os outros, no caso, ou têm um sistema mais pragmático, ou, de certa forma, tem um grupo como o do Palmeiras. Ele reconheceu isso, né? De certa forma. E o Grêmio está fora agora da disputa pelo título, né? É claro que matematicamente ainda há possibilidades, mas fica restrito a Palmeiras, Flamengo e Internacional, na ordem Palmeiras, Inter e Flamengo. A disputa do título brasileiro, o Grêmio tem que focar só exclusivamente na Libertadores da América. Antes do Boaz, já que o Marcão falou no centro, a gente volta ao centro lá, não sei se é o teu amigo, esse gremista, ou é uma amiga gremista, a Cris tem torcedores do Grêmio lá no centro também. E aí, Cris, torcedor do Grêmio preocupado com a Libertadores? Bonito óculos, hein? Que baita óculos, né? O torcedor do Grêmio, assim, ó, não veio com a camiseta do Grêmio, mas mostra que é gremista roxo, né? Tá no peito o Grêmio, né, Miguel? Com certeza. Agora vamos priorizar a Libertadores, né? Vamos garantir a vitória contra o River Plate semana que vem para encaminhar para a final, né? Tu acha mais importante focar, quem sabe ainda para reverter a situação do Campeonato Brasileiro ou focar total na Libertadores? Não, focar total na Libertadores, só garantindo a vaga a vaga no Brasileirão para Libertadores. Para Libertadores o ano que vem, garantiu o G4. Com certeza. Tá, e por acaso tu é o amigo gremista aqui do centro do Marco Antônio Pereira? Sou amigo dele. Ai, viu? Tá aqui, encontrei o cara. Aí, Caco. Legal. Parabéns. Legal, nesse embalo a gente vai pro intervalo. Esse é meu território ali, viu? Na ladeira. Tá certo. Por ali tem muitos amigos meus. Graças a Deus. Então, tem o Donos da Bola, marcou o dono do centro de Porto Alegre. A seguir tem mais Internacional, tem Nico Lopes como destaque do Inter nesta grande vitória do Internacional de virada. A gente já volta. Na vitória do Internacional teve mais um lance de discussão, a toda rodada tem, um gol do Nico Lopes, a gente vai ver os lances aí a respeito, o lance em vários ângulos do Nico Lopes a respeito do gol do Internacional, né? Que teve um toque do Hudson no final, a gente revendo o lance, né, Boaz? De certa forma, vê que a arbitragem, na minha opinião, dá para ser inocentada nesse lance aí, porque vendo e revendo o lance, é que tem um toque, um recuo da zaga para o Nico Lopes, que poderia ser já mais um gol para o Internacional nessa vitória, o que prova que o Nico aparece em vários momentos do jogo, né? Tanto marcando o gol de pênalti, cruzando para o Damião e fazendo essa bonita jogada. Pois é. Teve realmente o toque. Eu quero ver melhor ali. E tirou a condição ilegal dele, né? Então o gol foi um gol legítimo. Eu queria ver também o gol do São Paulo, se foi legítimo. Teve um lance do São Paulo também. Teve também. É que se a gente tivesse o VAR, né, Marco Antônio? Acabaria com esse problema. Zagueiro que empurra a bola para ele fazer o gol. E foi mal anulado esse gol, eu concordo. E o lance do São Paulo foi bem ou mal anulado também, porque está uma discussão de tudo que é lado nesse final de campeonato. Todo mundo está reclamando. Isso aí só comprova uma coisa, o Internacional até algumas rodadas atrás, todo mundo dizia o seguinte, o Inter está sendo beneficiado ali ou aqui, agora foi prejudicado. O problema é a arbitragem, não é a favor de quem ou contra. O problema é que a arbitragem está errando muito. Vamos falar, chega de choque, vamos se ligar na arbitragem, né? A arbitragem tem que se ligar nesse Brasileirão. Por isso a gente pegou a opinião de um especialista, o Chico Garcia, está trazendo para nós esse lance do Nico Lopes da arbitragem. Diz aí, Chico. Olá, pessoal do Donos da Bola, um abraço a todos. Eu reconheço a dificuldade desse lance na velocidade do jogo.
porque se a bola vai para o Nico Lopes num passe do Patrick, se ela sai dos pés do Patrick, ele estava em posição de impedimento. Mas como a gente sabe na regra, o jogador estar em posição de impedimento não caracteriza a infração. É preciso que ele participe da jogada e também que a bola venha do seu companheiro. A disputa com o zagueiro do São Paulo, ela acontece, e aí é preciso a gente explicar uma coisa. Se a intenção do Patrick desde sempre fosse tocar a bola para o Nico Lopes e ao desvio, o Nico continua impedido. Como a intenção do Patrick foi chutar a gol e o desvio serve ao Nico Lopes em posição de impedimento, o fato do defensor ter servido o Nico tira a posição de impedimento dele. Porque é uma outra jogada. No momento em que o Patrick não está querendo servir o Nico, não está querendo se aproveitar dessa posição de impedimento dele e simplesmente está buscando o gol, só que a bola desvia e serve o seu companheiro, ele não tem culpa disso, muito menos o Nico. Portanto, para mim, o gol é legal. Valeu? Grande abraço. Valeu, Chico. Grande abraço. Olha só, para terminar, tem razão, Chico, a gente... Na sua mansão, né? Gravou na mansão dele, que ele tem aqui em Porto Alegre, tem uma em São Paulo e uma aqui. Chico o Internacional, não sei se para fechar aqui, o que me parece que o time é esse, com o D'Alessandro agora, sem o Potker, que foi circunstancial no jogo que aconteceu isso, e o Moledo na zaga quando voltar. Esse é o Internacional titular do momento. Deve voltar segunda contra o Santos. Pois é, aí já volta o time titular, é sem o Potker, com o Damião e com o D'Alessandro, que tem articulação. A gente falou aqui no início, diversos jogadores, mas tem que citar a fase do Cuesta, né? Continua jogando muita bola e o técnico da Argentina tem que olhar para ele também. Ele tem participação na zaga e sempre no ataque também. Ele é um jogador extraordinário. Tá certo. Tá jogando muito bem. Estourou nosso tempo? Estourou. A gente volta amanhã. Um abraço a todos. Tchau. Fui.